Olá, amigos, o nosso Estilo Mais de hoje está aqui na cidade de Taquaritinga. Nós viemos fazer uma visita ao Ricardo Wagner. Ricardo é chefe há um bom tempo e tem uma história muito bacana e nós vivemos de história, viu, Ricardo? A gente gosta de contar essas histórias. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado, Márcio, pela visita. Prazer receber vocês aqui. Legal, você fala receber vocês aqui, nós vamos chegar nisso. Ô, Ricardo, mas eu queria saber antes disso, quanto tempo tem de carreira já como chefe, trabalhando com essas delícias que você faz aqui? Tem uma longa caminhada aí já. Eu comecei a trabalhar com a gastronomia já tem 13 anos. Né? Eu venho de uma outra área, eu venho do mercado financeiro, trabalhei 20 anos no mercado financeiro, em banco, mas eu sempre gostei de cozinhar, né? Tinha um pouco da minha avó italiana, eu sempre gostei, da minha mãe também, e depois desse tempo que eu fiquei no banco, né? Quando eu saí, eu procurei, puxa, eu preciso fazer alguma outra coisa. E onde eu morava na minha casa, a gente tinha um espaço bem legal na minha casa, e eu comecei a cozinhar. Comecei a fazer para os amigos, cozinhar, e depois a gente começou a fazer algumas comidas para entrega. E aí onde surgiu a primeira minha atividade, chamava Bistrô em Casa. Eu montei lá na minha casa para receber os amigos, e a gente começou a fazer alguns jantares, lá uma coisa pequena. E aí a coisa foi crescendo, o pessoal, poxa, eu tenho o aniversário da minha filha, você não quer fazer uma festa para mim? E aí eu comecei a fazer alguns eventos um pouco maiores, e aí depois é onde eu entrei com o buffet. Né? Aí eu fiquei, já são 13 anos, eu não parei com o buffet ainda, né? E a gente começou a fazer vários eventos, todo tipo de eventos, casamentos, aniversários, empresarial, e foi aonde aí a gente conseguiu expandir para toda a região. Quando eu montei o buffet, nós montamos para atender a um público que estava carente de uma gastronomia diferenciada, de um atendimento diferenciado, uma comida com mais qualidade. E eu foquei nesse ramo, né? Foquei nesse público. E foi onde a gente cresceu, Taquaritinga e toda a nossa região aí que a gente atende. Bacana. Ô Ricardo, e você, como você falou, você atende um público que estava carente realmente de opções. A gente passou um processo de pandemia que muita gente acabou perdendo os seus negócios. Sim. E você continuou, você teve como empreender e buscar soluções. E hoje a gente tem aqui o prazer de mostrar para vocês de toda a região e aproveitar e convidá-los a vir conhecer Marieta. O Marieta, foi muito interessante esse ponto que você comentou da pandemia, né? Na época da pandemia eu ainda estava com o buffet e foi uma época muito difícil, né? Onde vários colegas que tinham aí perderam seus negócios, não conseguiram continuar. E na época da pandemia, a gente acaba tirando oportunidades, né? E como eu tinha o buffet, a gente montou uma loja e começou a trabalhar com delivery na época da pandemia. Então a gente conseguiu sobreviver na pandemia trabalhando com o delivery, né? Mas eu sempre senti falta de um lugar, né, para sair, um ambiente mais aconchegante, que você pudesse curtir, né? Então acho que faltava isso na nossa cidade. Tive outras experiências, né, antes do Marieta, eu trabalhei em outro restaurante da cidade, na época lá no Cuculô, quando montou o restaurante. Eu era o chefe de cozinha lá do local, fiquei por quase um ano lá. E aí depois, quando eu saí lá do restaurante, continuei com o buffet, mas aí estava faltando alguma coisa ainda. Eu queria algo mais. E todo mundo, poxa, chegou a hora de você ter o teu restaurante, de você empreender, mas a gente fica com receio, né? O Brasil do jeito que tá é difícil. Exatamente, a gente fica com receio. E aí foi onde surgiu a ideia do Marieta. Esse imóvel aqui é um imóvel que do avô da minha esposa, né, do seu Ibrahim Chiad. Ele havia doado essa casa para Maiara. E a gente estava com esse imóvel aqui fechado. A gente ficou uns 3 anos com esse imóvel fechado à venda. E não era para ser vendido, né? É verdade. Não era para ser vendido. E aí quando foi em 2024, em abril de 2024, eu falei, puxa, vamos encarar um projeto novo? Vamos montar um bistrô? Vamos fazer. E aí eu falei, mas eu sempre queria uma coisa adequada à cidade,
né? Eu queria um bistrô, uma coisa pequena, um lugar aconchegante, que você pudesse sair, ter um lugar intimista, poder ter um jantar diferenciado, era isso que a gente queria trazer para o Marieta. E aí nós convidamos um amigo, o Eduardo Franco, arquiteto. O Eduardo veio até aqui a casa, a hora que ele entrou ele já falou, porque eu já sei o que eu vou fazer aqui. E realmente ele conseguiu transferir tudo que a gente queria. Então aqui é uma casa centenária, agora sendo completa 100 anos essa casa, então ele conseguiu aproveitar tudo da arquitetura da casa. Né? Então se você ver, depois o pessoal vai ver nas imagens, nas fotos, a gente aproveitou toda a arquitetura, toda essa parte aqui dos tijolos, né? Que é tudo lindo, tudo original, é tudo original, né? Aqui da casa, a parte de madeiramento. Então nós aproveitamos tudo. Então ele conseguiu trazer realmente aquilo que a gente queria. Marieta, minha avó, minha avó materna, com quem eu convivi a maior parte da minha infância. Então esse dom da cozinha vem sempre assim, aquela comidinha de vó ainda fica, né? Exatamente. E o que a gente quis trazer pro Marieta é isso, né? Porque hoje a gente fala muito, a gente chefe de cozinha, aquela coisa gourmetizada. Não é nada disso. Eu não foco nessa linha. A minha linha realmente é aquela comida tradicional, mas bem feita. Né? Uma comida feita com sabor, né? Bem elaborada. Essa é a linha que é o que eu gosto. Né? Então você que vai vir aqui no Marieta, você não vai ter aqui aqueles pratos do mês todos enfeitados, não é isso que nada contra, mas não é o que não é a minha linha, não é o que eu busco. Aqui você vai ter uma comida de vó com vários pratos que tem aqui que a minha avó fazia. A gente tem aqui no cardápio opções de entradas e pratos. A gente trouxe essa culinária para cá. E o que é legal aqui do Marieta também, você vai anotar aqui que muitas coisas aqui da mobília são coisas de família que nós trouxemos para cá. Então, desde os nossos aparadores, esses guarda-roupas antigos, as bancadas que foram restauradas, então tudo tem um pouco da família aqui dentro. A história da família então, tem aqui. A história tanto da minha como da Maiara aqui. Bacana, gente. A gente fala de vocês virem visitar, virem conhecer, virem provar o sabor aqui do bistrô, do Marieta. E o Ricardo, ele tem uma experiência já, como ele falou, né, grande. Trabalhou em vários espaços onde ele pôde construir os seus pratos, e você vai achar aqui todo esse sabor num espaço gostoso, aconchegante, uma iluminação maravilhosa, vocês vão gostar muito. E nós estamos aqui no centro de Taquaritinga, pertinho, você de toda a região pode vir conhecer aqui. E precisa agendar horário? Como é que tá a agenda aqui? Tá, como que funciona? Aqui nós trabalhamos de terça a domingo. O restaurante ele abre de terça a sábado no período da noite, das 19h30 até as 23h, e aos domingos a gente serve o almoço, das 11h até as 14h30. A gente sempre pede pro pessoal procurar reservar, porque como você viu, o nosso espaço ele é pequeno. Né? Nós temos essa área interna aqui, que o pessoal vai ver aqui, e nós temos a área externa também. Então nós temos dois ambientes. Mas a gente sempre pede pro pessoal reservar para poder chegar, já ter seu espaço. Mas se eu não fiz reserva, pode chegar, a gente tem aqui a sala de espera, o pessoal fica lá fora, no jardim, curte, passa um momento agradável. Eu falo que o pessoal que vem para cá, ele tem que vir para curtir. Né? Curtir, não vem apenas para provar a comida, para jantar ou para almoçar. Ele vem para estar num espaço gostoso, um espaço aconchegante. É isso que a gente quer, trazer toda essa experiência para o nosso cliente. Muito bem, eu tenho que agradecer você por poder nos receber nesses horários, que está quase abrindo aqui o bistrô e a gente veio perturbar ele, mas se não vem agora não consegue pegar outro horário. Então, sucesso nessa empreitada. E para você de toda a região, tá aí endereço, telefone na tela, as redes sociais também, você pode curtir. Agenda teu horário, vem visitar, vem experimentar essas delícias aqui do Ricardo. Que faz com tanto carinho para você, como ele falou, é comida de vó, aquela que a gente adora, né? A gente come sem preconceito e você vai se saborear num espaço muito bacana e aconchegante. Certinho? Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, abraço pessoal e venham conhecer o Marieta.